Você já sentiu aquela pontinha de curiosidade sobre algo que parece familiar, mas que você nunca parou para realmente entender? Aquela sensação de que tem um atalho, um caminho mais fácil, bem na sua frente, mas por alguma razão a gente não percebe ou não sabe como usar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Papo Sincero. Aqui a gente tem uma conversa sobre os benefícios, as oportunidades, os mitos e crenças e principalmente os desafios da sua jornada para aprender espanhol. Aqui, o primo Jimmy. E se você for novo por aqui e ainda não estiver inscrito no canal, saiba que você está perdendo muito conteúdo prático para te ajudar a falar espanhol com fluência e sem medo, beleza? Então hoje a gente vai desvendar um desses atalhos, algo que está tão perto de você, tão presente no seu dia a dia, que talvez você nem imagine o poder que ele tem. E o melhor, ele pode ser a chave para você destravar uma habilidade que vai abrir portas incríveis na sua vida. Não estou falando de mágica, nem de truque. Estou falando de uma vantagem que você já tem e que talvez seja ignorado. Uma vantagem que pode te levar a falar espanhol com confiança, sem travar, sem medo de errar, seja no trabalho, numa viagem ou até mesmo assistindo o seu dorama favorito. Fica comigo, porque o que eu vou te mostrar hoje vai mudar a sua forma de ver o mundo e de se comunicar. Você já parou para pensar como é que a gente aprende as coisas? A gente aprende a andar, a falar, a dirigir e muitas vezes a gente faz isso usando o que já conhece. É como construir uma casa. Você não começa do zero, né? Você usa uma base, um alicerce que já está ali e que é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Sobre um alicerce que você já tem e que é super sólido. Um alicerce que te conecta diretamente com um universo de mais de 500 milhões de pessoas no mundo. Sim, eu estou falando do português e de uma língua irmã que é o espanhol. Muitas pessoas, quando pensam em aprender um novo idioma, já imaginam uma montanha gigante para escalar. Pensam que é tudo novo, tudo diferente, que vai ter que começar do zero. Mas e se eu te disser que para você, que é brasileiro, essa montanha é na verdade uma colina? Uma colina com uma rampa de acesso muito facilitada. A gente confunde muito, não é? Acha que por serem parecidos é fácil de misturar as palavras. O pior, a gente subestima essa semelhança, acha que não é uma vantagem real, mas a verdade é que essa semelhança é o seu ponto de partida acelerado para a fluência. E hoje a gente vai entender por que o português e o espanhol são tão parecidos. E mais importante, como você pode usar essa semelhança a seu favor para aprender a falar em espanhol com fluência e sem medo de errar, seja no trabalho ou no dia a dia. Essa é a minha proposta aqui, te mostrar o caminho para falar espanhol com confiança. Para entender essa vantagem, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Não muito, tá? Prometo. Tanto o português quanto o espanhol nasceram do mesmo lugar, o latim. Pensa no latim como avó de várias línguas que a gente conhece hoje, as chamadas línguas românicas. É como se fossem primos que cresceram em casas diferentes, mas que têm a mesma família. E por terem a mesma avó, eles compartilham muitas características. É por isso que quando você ouve alguém falando espanhol, muitas palavras soam familiar. Você consegue pescar o sentido de algumas frases, mesmo sem nunca ter estudado. Isso não é coincidência, é herança. Vamos ver alguns exemplos práticos dessa semelhança. No vocabulário, por exemplo, palavras como casa, mesa, flor, água, sol, luna são praticamente idênticas ou muito parecidas.
você diz em português, eu tenho uma casa bonita. No espanhol, você fala, yo tengo una casa bonita. Viu? Quase a mesma coisa. E não é só o vocabulário. A estrutura das frases, a gramática básica também tem muitas semelhanças. A ordem das palavras, a forma como a gente conjuga alguns verbos. Tudo isso tem um padrão que é familiar para quem fala português. Pensa em como você aprendeu a andar de bicicleta. Não começou do zero, sem equilíbrio nenhum. Você já tinha o equilíbrio natural do seu corpo e a bicicleta te deu um apoio. O português é esse apoio, esse equilíbrio inicial que você já tem para aprender espanhol. Ele te dá uma base sólida, um ponto de partida que outras pessoas que falam línguas de famílias diferentes não têm. E essa é a grande sacada. Essa semelhança não é um obstáculo, é um trampolim. É a sua pista de decolagem para a fluência. Agora que a gente sabe que tem esse superpoder, a pergunta é como usar ele a nosso favor? Como transformar essa semelhança em fluência sem medo de errar? A primeira coisa é mudar a sua mentalidade. Aceite que errar faz parte do processo. A gente já falou isso. Aceite que você vai errar. E tá tudo bem. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Isso é fundamental. Não se preocupe em soar como um nativo perfeito logo de cara. Seu sotaque brasileiro é parte de quem você é. E muitos nativos acham charmoso. Eu nasci em Lima, então eu tenho um sotaque particular. Não falo que nem argentino, não falo que nem espanhol, não falo que nem chileno, não falo que nem mexicano. Eu falo que nem peruano e ainda de Lima, porque igual que aqui no Brasil, que o nordestino não fala igual ao gaúcho, ao carioca ou ao paulista, que seja, nós também, cada país, dentro do país, tem sotaques diferentes. Então, logo mais, eu fui morar no Japão, onde aprendi português. Então, o meu sotaque de espanhol também mudou, porque vai se adaptando. O meu sotaque de português era de um jeito. Agora que vim morar no Brasil, vai evoluindo, vai se adaptando à região onde eu moro. Eu moro no interior de São Paulo. Então, vai se adaptando. E vou te falar uma coisa aqui. Você está prestando atenção? Presta atenção, tá? O importante é se comunicar, beleza? Então, vamos às estratégias práticas usando essa vantagem para aprender a falar espanhol. Estratégia 1. O falso amigo é, na verdade, seu amigo. Claro, com cautela, tá? Sim, existem os famosos falsos amigos, palavras que parecem uma coisa em português e significam outra em espanhol. Tipo, exquisito, que não é esquisito, e sim delicioso. Ou borracha, que não é borracha, de apagar, mas sim uma pessoa bêbada. Engraçado, né? Mas não deixe que eles te paralisem, tá? Pense neles como pequenos desafios, não barreiras intransponíveis. Nossa, que palavra difícil, né? A maioria das palavras, a grande maioria, na verdade, vai te ajudar. E os falsos amigos, eles na verdade são a minoria. Aprenda os mais comuns e use o contexto para entender o resto. É como aprender a dirigir. Você sabe que tem que ter cuidado com o ponto cego, mas isso não te impede de dirigir, certo? Você só presta mais atenção ali. Com os falsos amigos é a mesma coisa. Eles são um detalhe, não o todo, beleza? Estratégia 2. Mergulhe na imersão suave. Você não precisa ir para a Espanha ou para a Argentina para ter imersão. Comece com o que está ao seu alcance. Mude o idioma do seu celular para espanhol, assista a séries e filmes com legendas em espanhol e depois tente sem legenda, ouça músicas em espanhol. Aproveite essa semelhança
entre espanhol e português para enganar seu cérebro. Ele já vai reconhecer muitas palavras e estruturas, o que torna a imersão muito menos assustadora. É como entrar numa piscina que você já sabe que tem pé. Você se sente mais seguro para mergulhar. Essa é uma das melhores dicas em espanhol fácil e rápido. Estratégia 3. Comece com frases simples e úteis. Não tente construir um castelo de uma vez. Comece com os tijolos básicos. Como já falamos antes, você não precisa começar falando sobre política ou filosofia. Comece com frases simples e úteis para o dia a dia, do tipo: Olá, como estás? Use o que você já sabe do português para formar frases simples em espanhol. Por exemplo, eu quero água vira yo quiero agua. Onde fica o banheiro vira donde está el baño. Essas pequenas vitórias vão construindo sua confiança. Cada frase que você consegue formar, mesmo que simples, é um passo gigante. Pense nisso como um jogo de montar. Você começa com peças grandes e fáceis e aos poucos vai adicionando as mais complexas. Isso é essencial para iniciantes que aprendem espanhol. E pensando em você, aqui no canal você encontra 2 formatos de frases simples e básicas para te ajudar nesse quesito. Uma é no quadro Espanhol do Dia a Dia, onde te ensino frases básicas separadas por contexto. E o outro quadro é o quadro Seja Curioso, onde te ensino frases básicas em formato de perguntas e respostas. Então, aproveite. Estratégia número 4. Pratique a conversação. A falta de prática é um dos maiores bloqueios. Lembre-se, você pode estudar espanhol por anos, mas se não colocar em prática, nunca vai se sentir confiante. Descreva seu dia a dia em espanhol. Pense em voz alta. Grave sua voz e ouça. Se tiver um amigo ou um primo que também está aprendendo, pratique juntos. Chama alguém para estudar com você, para assistir os vídeos aqui com você do canal. Tem vídeos de faz de conta, onde tem diálogos entre 2 pessoas. Pega esses vídeos, escreve, pratica. Você pode arriscar também usar aplicativos de troca de idioma, onde você vai conseguir conversar em espanhol com outras pessoas, porém, eu não sei se eles vão te corrigir quando você errar alguma coisa, tá? O importante é colocar a boca no trombone, mesmo que seja para você mesmo. Afinal, a gente aprende a andar andando, a nadar nadando e a falar falando. A conversação em espanhol é a chave. E se você tem urgência em deixar o medo para trás e começar a falar espanhol com mais fluência, não seja mão de vaca, é só me procurar. Estratégia 5. Foco na pronúncia e entonação. Apesar das semelhanças, a pronúncia e a entonação são diferentes. É aqui que muitos brasileiros travam com medo de soar estranho. Mas você pode usar a técnica da repetição automática. Como já vimos em outro Papo Sincero, ouvir um áudio em espanhol e repetir imediatamente, tentando imitar a pronúncia, o ritmo e a entonação. Preste atenção aos sons que não existem em português, como o R múltiplo, que é mais vibrante, ou a letra EI, que tem som de Y, I ou J, ou SH, também dependendo do lugar, tá bom? Imite nativos. Quanto mais você pratica, mais natural vai soar. É como aprender a tocar um instrumento. No começo, as notas saem desafinadas, mas com a prática, a melodia aparece. Isso é crucial para aprender a falar espanhol de verdade. Mas por que investir seu tempo e energia nisso? Qual o maior benefício de aprender a conversar em espanhol com fluência de verdade e sem medo de errar? A resposta é simples: oportunidades. O idioma espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. São mais de 20 países onde o espanhol é o idioma oficial. Pensa no mercado de trabalho, empresas multinacionais, comércio com países vizinhos, como Argentina, Chile, Paraguai,
Uruguai, Bolívia, Peru, Colômbia, saber espanhol te coloca à frente de muitos candidatos. É um diferencial que pode significar aquela promoção, aquele novo projeto ou até mesmo uma vaga internacional. Isso é especialmente verdade para profissionais de espanhol. E não é só trabalho. Pensa nas viagens, conseguir se comunicar de verdade, pedir informações, fazer amigos, entender a cultura local. É uma experiência completamente diferente de depender do tradutor no celular, ou de outro idioma, ou de mímica. Você se sente mais seguro, mais independente. Para viagens em países de língua espanhola, isso é fundamental. E no dia a dia, assistir filmes e séries em legenda, ouvir música e entender a letra, ler livros em espanhol, é um novo mundo que se abre para você. É como ter um mapa secreto para um tesouro que estava escondido, à vista de todos ainda. E o melhor, você já tem a bússola, que é o seu conhecimento de português. Essa é a oportunidade que você talvez não soubesse que tinha. A oportunidade de expandir seus horizontes, de se conectar com mais pessoas, de crescer profissionalmente e pessoalmente. E tudo isso com uma vantagem que já é sua. Eu sei que mesmo com todas essas vantagens, a gente ainda pode sentir um friozinho na barriga. Você tem ou já teve medo, vergonha, receios de falar espanhol? É muito normal. O medo de errar, de ser julgado, de não ser compreendido. Essas emoções são reais, eu entendo, e pode nos paralisar, mas a gente precisa lembrar que a insegurança é um sentimento universal. Todo mundo sente. A diferença está em quem escolhe seguir em frente mesmo com ela. Pensa na primeira vez que você tentou algo novo, andar de bicicleta, dirigir. A gente sente um receio, mas a vontade de aprender é maior. E a cada pequena vitória, cada vez que a gente consegue, a confiança cresce. Com o espanhol é a mesma coisa. Cada olha, cada gracias, cada frase que você consegue formar é uma pequena vitória. E essas pequenas vitórias vão construindo uma muralha de confiança que o medo não consegue derrubar. Não deixe que a insegurança te impeça de alcançar a fluência em espanhol. Você já tem a base, você já tem a vantagem. Agora é só dar o primeiro passo, e depois o próximo, e o próximo. Então, qual é mais forte? O seu medo ou a sua vontade de aprender a conversar em espanhol com fluência e sem medo de errar? Seja no trabalho, seja no dia a dia. Acredite, a sua vontade é muito mais poderosa. O português é o seu passaporte VIP para o mundo do espanhol. Ele te dá uma vantagem que poucas pessoas têm. Não subestime o poder dessa semelhança. Use-a como seu maior aliado. Comece pequeno, pratique todos os dias. Celebre cada progresso. Se você chegou até aqui, é porque você já escolheu continuar. E isso te coloca no caminho certo para a fluência. Se você quer aprender espanhol de verdade, de forma prática e descomplicada, aproveitando essa vantagem que você já tem, saiba que o caminho está aberto. As oportunidades estão esperando por você. Não perca mais tempo. O mundo do espanhol está te chamando e você já tem a chave para abrir essa porta. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa te incomodando, escreve nos comentários. Conversa comigo. Eu estou aqui para te ajudar a você perder esse medo, essa insegurança, para você começar a falar espanhol com fluência. Então não tenha medo. Eu estou aqui para te ajudar mesmo, beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê na próxima conversa ou na próxima aula, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.